Bom, o que mais me surpreende sendo pai, ou o que mais me surpreendeu quando me tornei pai, eu acho que é essa capacidade de você amar alguém muito mais do que a si mesmo. Capaz de sentir um amor assim tão indescritível e tão intenso que você facilmente daria a vida assim sem pensar por essa pessoa. Assim. Então, isso foi inédito. Quando eu me tornei pai, eu passei a sentir esse amor que é incondicional. Assim. Acho que a memória mais especial que eu tive, pensando em ser pai, Dia dos Pais, foi o momento em que a minha filha começou a interagir mais, a andar, a brincar, a conversar. Acho que foi um dos momentos mais, acho que marcantes, uma lembrança que eu tenho que é muito forte. Bom, uma das histórias engraçadas que eu tenho com os meus filhos, eles estavam aprendendo na escola o que era estrangeirismo, né? Para quem não sabe, estrangeirismo é quando você tem palavras que vêm de outros idiomas e que são importadas para o nosso idioma, para a língua portuguesa. No português, por exemplo, todas as palavras que vieram do francês, vitrô, lingerie, nécessaire, muitas do italiano, né? As comidas, por exemplo, as massas, né? Hoje em dia muitas da língua inglesa. E eu perguntei para um dos meus filhos, eu não vou falar qual exatamente, eu perguntei, pedi um exemplo de estrangeirismo vindo do italiano. E ou ele ou ela, não vou falar qual, olhou bem para mim e fez assim, mandioca, pegando justamente uma palavra que é tupi, mas deu toda a sonoridade do italiano. Então, para mim foi muito curioso eles terem entendido o que era estrangeirismo, mas de onde vinha a origem da palavra ainda eles não sabiam. O que mais me surpreendeu em ser pai é que eu acredito que os pais eles devem criar os filhos num sentido de legado, de deixar legado. Então, converso muito com a Helena, mostrando para ela o que eu espero dela, que ela se transforme num bom ser humano, né? Numa boa pessoa, numa pessoa do bem, numa pessoa que agrega, uma pessoa que respeita, né, as diferenças. Então, no dia a dia, a gente, no olhar, a gente já consegue saber se ela está bem, se ela está mal, se está sendo um dia difícil, se a nota da prova não foi o que ela esperava. Mas eu deixo para ela claro que no que ela precisar, o pai dela vai estar ali, vai estar esperando com um abraço, esperando com uma chamada de atenção, esperando ela para fazer ela sorrir, independente da situação. Uma história engraçada que eu tenho com meu filho é que o Caetano agora está com 7 anos, então ele está nessa fase de estar aprendendo a escrever. Então ele agora está escrevendo cartinhas para mim, né? E aí uma muito engraçada é que ele escreveu uma cartinha e quis escrever em inglês. E aí ele escreveu assim, ó. I love you. E coraçãozinho. Eu levei um tempo para entender, ó, I love you. Então ele está escrevendo essas cartinhas para mim e está sendo muito divertido. Acho que o presente mais significativo que eu recebi no Dia dos Pais, eu podia falar qualquer coisa material, uma camisa, alguma outra coisa, mas acho que são sempre, né, até hoje de certa forma, né, são os bilhetinhos, são os cartões feitos pela minha filha, né, porque você sabe, a pessoa se dispôs a fazer aquilo, a tirar um tempo, a escrever, a decorar, a desenhar, tanto que eu guardo eles até hoje. São assim, muitos conselhos que eu acho que eu poderia dar para novos pais. Quando o meu filho nasceu, né, o Murilo nasceu, eu tive rapidamente a sensação de que eu devia ter sido pai antes. E essa é uma coisa que eu carrego muito comigo, né, porque é muito gostoso, eu gosto muito de ser pai. Mas acho que um conselho é os pais perceberem que os filhos, eles precisam de exemplos, eles não precisam de palavras. Então, tomar muito cuidado com cada uma das coisas que você vai fazer, porque o seu filho, sua filha, mesmo que não estejam
falando, mesmo que não estejam verbalizando, eles estão aprendendo, eles estão percebendo e naturalmente eles vão reproduzir o seu comportamento, porque você rapidamente vai se tornar um exemplo, um ídolo, alguém que está ali próximo. E se você tiver atitudes que não são muito legais, gritar, ser de certa forma violento, reproduzir algum tipo de preconceito, eles vão aprender e vão reproduzir também. Uma história engraçada foi um convite que eu recebi para estar indo para o Hopi Hari, né, com a excursão aqui do Interativo. E a Helena, minha filha, aceitou e aí nós fomos juntos, né, com a turma. E chegamos lá, ela não sabia desse receio meu. Eu não sou muito fã de parque de diversões, mas a gente vence, né, a batalha para um filho, né, no caso uma filha. E chegamos lá, tudo certo, a viagem foi tudo ok, na ida. Chegamos lá, tinha um tal de Rio Lento. Papai, vamos no Rio Lento. Vamos no Rio Lento. Vamos no Rio Lento, tá tranquilo. Depois, papai, vamos no Barquinho Vicky. Foi a pior decisão. A pior decisão. Mas eu tinha que ser pai, eu tinha que ser forte. Estávamos a mais de 10 metros de altura. Piorou. Ela quis ir na montanha-russa. Montanha-russa de madeira do Hopi Hari. O meu joelho está ralado até hoje. Mas a batalha foi vencida. Essa é uma história que vai ficar na minha memória. Ela não sabia que eu não era fã de parque de diversões, muito menos Barco Vicky, muito menos, né, montanha-russa de madeira. O conselho que eu daria para os novos pais eu acho que o que eu ouvi muito quando eu me tornei pai, não fazia muito sentido na época, mas faz total agora, aproveite que passa rápido. Né, cada fase do seu filho, assim, né? Então todas as fases são gostosas e vêm com novos desafios. Então curtir ele bebê, depois curtir os dentes nascendo e agora cada fase aproveitar ao máximo, porque eles crescem rápido e enfim, aproveite o máximo. Bom, acho que o conselho que eu daria a novos pais a gente tem que ficar muito atento, né? A gente está, ao mesmo tempo que a gente está dando carinho, a gente está dando amor, a gente também está sendo responsável pela formação de alguém, né? E a gente tem que pensar que tipo de pessoa que eu estou formando, né? Que, na verdade, essa pessoa vai se espelhar muitas vezes nas atitudes que a gente toma ou deixa de tomar. Então, eu acho que meu conselho seria pense muito nas suas atitudes, porque elas vão acabar refletindo em grande parte na formação do seu filho ou da sua filha. Bom, o meu maior orgulho em relação ao Murilo e à Angelina é que eu acho que, independentemente do futuro deles, eu acho que eles entenderam que eles são simplesmente parte de um grande processo que é a sociedade. Eles entenderam que é preciso respeitar as diversidades, é preciso não julgar as atitudes a partir do nosso prisma, é preciso ter empatia, é preciso ter alteridade, é preciso combater veementemente o racismo, a misoginia, o preconceito, entender que as pessoas são diferentes e é isso que faz uma sociedade ser tão bela, é isso que faz uma sociedade ser justa e é isso que a gente precisa do jovem, que ele não tenha valores excludentes, que ele não tenha valores que dialogam com os preconceitos, com as violências, com as agressões, e que sim tenham valores de inclusão, de aceitação das diversidades. Acho que isso, os meus dois filhos, tanto Murilo quanto Angelina, têm, eu tenho muito orgulho disso. E esse recado é para você que pretende ser pai, ou está pensando em ser pai, ou que já é pai.
Não desista do seu filho, tá? Aposte nele, confie nele, proteja ele. Não tenha medo de ser pai, porque eu vejo por mim, cada dia é uma experiência, um ser tão belo que a gente está lidando, que precisa do nosso carinho, do nosso afeto, do nosso conselho, do nosso puxão de orelha. Então, para você que ainda não é pai, eu indico sim. E para você que já é pai, ame o seu filho ou sua filha de coração.